Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula, continuando aqui com os princípios dos métodos acústicos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre características dos materiais que influenciam na velocidade através da qual as ondas acústicas vão se propagar por esses materiais, tá certo? Então, vamos à aula. Então vamos à nossa aula sobre propriedades elásticas dos materiais, tá bem? Então vamos à nossa aula sobre propriedades elásticas dos materiais. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre tensão e deformação, tá? O que é tensão? Tensão é quando uma força é aplicada num material, é dada por força por unidade de área. Aí a gente pode classificar a tensão em tensão normal, quando essa força é aplicada normal a um plano, a tensão cisalhante, quando essa força é tangencial a um plano, e a tensão hidrostática, que é aquela que é igual em todas as faces daquele material, tá? E as tensões, elas geram deformações, tá? Lembram que a gente falou das ondas acústicas? Como é que a onda se propaga? É uma força que gera uma deformação no meio, e depois quando essa tensão passa, o meio volta ao seu estado inicial, né? Que era o meio elástico. Então a gente está falando de tensão e deformação, tá? Cada material apresenta um comportamento com relação às tensões e deformações, tá? Esse comportamento a gente conhece como lei de Hooke, tá? Cada material tem um gráficozinho desse relacionado. O que a gente está enxergando aqui, ó? No eixo X aqui a gente tem a deformação e no Y o esforço ou a tensão, tá? O que é importante nesse gráfico para nós, por exemplo, né? É que, ó, até um certo valor de esforço ou de tensão, aqui no início da curva, a gente tem o que a gente chama de campo elástico. Até esse ponto aqui, que é o limite de elasticidade, o limite elástico. O que isso significa? Esse esforço essa quantidade de esforço aqui, esse material, ele se comporta de maneira elástica, ou seja, ele vai ser deformado e quando o esforço passar, ele vai voltar à sua situação inicial. E a relação entre esforço e deformação nesse caso, ela é linear. Então a deformação é diretamente proporcional ao esforço aplicado. Quando o esforço ultrapassa aqui o limite de elasticidade, a gente sai do campo elástico e passa para o campo dúctil, que é o campo, é a região onde a deformação que ocorrer, quando o esforço passar, essa deformação não vai se desfazer. A gente não está mais no campo elástico. O material ele se comporta de maneira dúctil, ele se dobra, mas ele não volta à situação anterior. E aí aqui a gente vai aumentando o esforço até o ponto de fraturamento, que aí a partir daqui o material nem se dobra mais, ele quebra. Se lembram lá da geologia básica, quando a gente falava de dobras e falhas? As dobras acontecem quando a gente está aqui, ó, no campo dúctil. O esforço para aquele material, né? Ele é grande o suficiente, mas não passou para o ponto de fraturamento. Quando a gente passa do ponto de fraturamento, a gente passa a ter as falhas. Tá? Isso quando a gente está falando de rocha e forças da tectônica. No nosso caso aqui, a gente está falando de só propagação de ondas acústicas. Então, a tensão é bem pequenininha. A tensão, o esforço que a passagem da onda está impondo para esse material. Então, quando a gente está falando de ondas acústicas, a gente está trabalhando aqui no campo elástico, tá? E aí, a gente pode considerar que deformações muito pequenas, elas são consideradas idealmente elásticas, elas estão aqui no campo elástico.
Por que a gente está falando isso? Porque e vamos falar um pouquinho só da classificação da deformação também. A deformação, quando a gente está falando de deformação normal, ela só modifica o volume. Quando a tensão é normal ou hidrostática, ela modifica o volume. E quando a tensão é cisalhante, ela modifica a forma, tá? Por que a gente está falando disso? Porque a gente tem o que a gente chama de módulos elásticos que relacionam o tipo de tensão aplicada à deformação que essa tensão forma, tá? E, finalmente, a velocidade de propagação de ondas elásticas, aquelas que estão lá no campo elástico, né, que a tensão está lá no campo elástico, elas são função desses módulos elásticos. O que eu estou falando? Eu estou falando que a velocidade de propagação das ondas acústicas, tanto na água quanto no sedimento e nas rochas, são dependentes desses módulos elásticos aqui, que são módulos que relacionam a deformação, a tensão aplicada e a deformação resultante. Então a gente tem que conhecer os módulos elásticos se a gente quiser saber qual a velocidade que as ondas acústicas se propagam pelos materiais, tá? Então vamos aos módulos em si. Então, a gente chama também de constantes elásticas, né? Então, existe o módulo de Young. O módulo de Young, ele é a relação entre a tensão normal, vejam a setinha aqui da tensão do esforço, normal, e a deformação que ocorre na direção dessa tensão. Ou seja, se eu estou fazendo esse esforço nessa face aqui, o alongamento ou o encolhimento, dependendo da direção da tensão, se eu estou puxando ou se eu estou empurrando, a variação que ocorre nessa direção, quando tu vai achatar ou esticar, tá? Esse é o módulo de Young. Tensão normal e a deformação na mesma direção da tensão. A gente tem o módulo também de Poisson, que ele relaciona a expansão longitudinal, né, que também é uma tensão normal, a variação no outro sentido. Por exemplo, aqui, ó, que ele tá puxando, tô esticando, e a variação que tá acontecendo na outra direção, que ele tá ficando esse cilindro tá ficando mais fininho. Essa variação aqui, relacionada a essa força de esticamento, é o módulo de Poisson, tá? Então é a variação, a força no sentido, por exemplo, longitudinal, a expansão longitudinal e a variação de contração ou estiramento lateral. Esse é o módulo de Poisson. O módulo de rigidez, ele relaciona a tensão cisalhante e a deformação cisalhante que é gerada. Tá. O módulo de compressão ou módulo de volume é aquele que relaciona a tensão hidrostática, aquela em todos os lados, né? Em todas as faces do nosso, e a variação do volume do corpo. E aí é o módulo de compressão ou módulo de volume, ele é bem importante para nós. Tá? E aí, as velocidades de propagação. As ondas que nos interessam são ondas P e, até certo ponto, as ondas S, né? Então, a velocidade das ondas P, olha só, elas são relacionadas com o módulo de compressão, que é o da pressão hidrostática, o módulo de rigidez e a densidade do corpo. A velocidade das ondas S já é só o módulo de rigidez e a densidade. Importante que essas velocidades aqui que a gente está falando de velocidade de propagação da onda, velocidade de propagação da energia, tá? Não é a velocidade de propagação das partículas do meio, não confunda, certo? Então, para ter uma noção,
Olha só, a gente tem alguns materiais e alguns exemplos de velocidade de ondas P, ondas S e da densidade, tá? Então, olha só, em solos, a velocidade de ondas P varia mais ou menos entre 300 e 700 metros por segundo. Ondas S, ó, mais lentas, de 100 a 300. A densidade, ó, varia de 1,7 a 2,4. Vamos para um granito, que a densidade é bem mais alta. Lembram que quanto maior a densidade, eu falei que mais fácil as ondas acústicas se propagavam? Olha só, ondas P 4.500 a 6.000 metros por segundo no granito. Ondas S 2.500 a 3.300. Aí, água líquida, tá? Densidade 1. Ondas P é de 1.450 a 1.500. A gente vai ver como é que varia isso, tá? E o interessante aqui, ó, ondas S não tem, elas não se propagam na água. Por que ondas S não se propagam na água? Porque o módulo de rigidez na água é nulo. Não tem módulo de rigidez na água, é zero. Então, a gente não tem velocidade, a velocidade de propagação das ondas S na água, elas não existem. Ela não existe. Então, velocidade de propagação na água, não, onda S não se propaga na água. Certo? Pessoal, se não ficou claro alguma coisa, vão colocando as dúvidas de vocês no nosso fórum para tirar dúvidas, tá? Se comuniquem para eu saber se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu estou tentando fazer aulas mais curtinhas, fragmentar o conteúdo para não ficar muito maçante cada vídeo. Então, por favor, deem algum feedback. Obrigada e até a próxima aula.